falando sobre o assunto mais perguntado para mim, principalmente depois da renovação do Ferreirão. Zanqueta, como está a situação do Alan Franco? Todo dia eu falo para vocês aqui, mas o pessoal sempre insiste e está apreensivo com a permanência do Alan Franco, sobre o Alan Franco continuar aqui no São Paulo, sobre o Alan Franco ter algum risco de sair para o rival e ter a chance de acabar indo para ter a chance de acabar indo para um outro time, como por exemplo o Cruzeiro, o próprio Palmeiras, como foi aventado. E eu já tinha falado essa semana sobre o São Paulo estar mais tranquilo. E, e aí, uma das explicações, essa informação eu não tinha e não tenho. Na verdade, estou falando para vocês uma informação que foi divulgada até pelo André, né? Segundo ele, o que está travando, o que tinham me dito, era questões de alguns detalhes salariais. Segundo o André, não, o que está travando a relação de avanço com relação à renovação do contrato do Alan Franco com o São Paulo é uma dívida de luvas antiga com o agente do Alan Franco e a questão do pagamento no ato de uma parte do valor da renovação do Alan Franco. Então você tem um bônus de assinatura, que é chamado de luva. Essas luvas muitas vezes são diluídas no contrato. Pelo que está sendo dito pelo André Hernan, essas dívidas lá da assinatura do Alan Franco lá atrás não foram pagas. Essa informação eu não tinha e não tenho. É uma informação dele, estou passando aqui para vocês. Que para mim me falaram que era uma questão de valores. Podem ser esses valores, não necessariamente os outros. Como está muito cedo ainda no Brasil, eu nem parti da premissa de perguntar ainda. Vou tentar apurar mais ao longo do dia. E, segundo eles, o agente também quer que, além da dívida antiga de luvas seja paga, esse tem um pagamento, pelo menos parcial, dessas luvas no ato da assinatura com o Alan Franco agora. E aí entram os dois problemas do São Paulo: a falta de capital, sem grana, com pouco recurso, com pouca disponibilidade de fluxo de caixa financeiro nesse momento, entra um certo drama para a resolução disso. De todo modo, o principal assunto, a melhor notícia, ele confirma, pelo que eu já tinha dito para vocês, o Alan Franco não tem nenhum interesse de deixar o São Paulo, ele está feliz, o próprio staff e o jogador diz que não tem nenhum problema e querem ficar no São Paulo, só precisa realmente acertar essas pendências com o clube, com o São Paulo. Se realmente for uma dívida nesse sentido, o São Paulo vai ter que se virar aí, vai ter que arranjar um dinheiro para conseguir fazer um malabarismo financeiro aí para conseguir buscar alguma solução para conseguir pagar pro agente e pro jogador, porque não dá para perder o jogador, principalmente a gente que não tem dinheiro para contratar ninguém. A gente ter um jogador em casa que você só vai fazer uma renovação, um jogador já adaptado, tá jogando, vem sendo titular do São Paulo, se bem que o Alan Franco nesse último jogo do Libertad fez um jogo bem abaixo no final das contas, mas enfim, a trajetória dele no São Paulo é bem satisfatória, vem sendo muito regular. Esse último jogo realmente que ele sofreu um pouco, na verdade o sistema defensivo do São Paulo nesse último jogo foi meio esquisito, com falhas que não costuma fazer, com erros de passe, com pichotada, a bola passando de um lado para outro, o próprio Juan também não estava bem, acabou saindo no intervalo, enfim. Juan, inclusive, que a gente já abordou ontem e vem falando aí ao longo dos dias, existe uma possibilidade de que o Juan não fique no São Paulo, porque o Sassuolo está fazendo um jogo duro. O São Paulo ainda me disse, as pessoas que eu conversei, que existe um otimismo pela permanência, que existem boas conversas, principalmente pelo esforço do atleta em querer permanecer no São Paulo. Essa situação, ela é parecida com a situação do Marcos Antônio. Como eu já disse para vocês, a situação do Marcos Antônio, pelo que já me disseram, está confirmada. O São Paulo só falta colocar no papel, no meio do ano, a confirmação da contratação do Marcos Antônio, que terá o seu empréstimo prorrogado, e aí será adquirido no final do ano, início de 2026, entrando na folha, no ano contábil do balanço 2026, não impactando em 2025, e parcelado ao longo de 3 ou 4 anos, os pagamentos do Marcos Antônio não interferindo assim no fluxo de caixa de 2025 e no planejamento para o FDIC, aquela história que a gente sempre fala com vocês, que o São Paulo tem a obrigação de apresentar superávit, tem que apresentar uma recuperação financeira, uma redução de folha, aquela história toda que o São Paulo vem sofrendo ao longo desse ano, não à toa, a base vem tendo tanto protagonismo, tanto espaço
porque outros jogadores machucaram e o São Paulo já não pode mais ter aquele plantel, aquele elenco de 40 jogadores, 42 jogadores, vem tendo um grupo aí de 32, 33, e, obviamente, isso reduz brutalmente a folha quando você usa muitos meninos da base, ao mesmo tempo que existem os seus bônus e os seus ônus, como a gente vem vivendo, falando um monte de coisa. Aproveitando, como eu falei para vocês, hoje tem muita informação. Essa notícia, na minha opinião, é ruim, é uma notícia péssima, por sinal. É com relação ao Mike. Fui perguntar sobre o Mike, falou: porra, pô, o Luca tá jogando. Ferreirão tá jogando, então a gente já tá falando aí do Henrique Carmo, ponta direita, o Ferreirão pode fazer as duas, aí a gente tem o Luca, que pode fazer ponta direita e dificilmente vai fazer isso com os meus dias, mas também na base já fez, inclusive parte de ataque. A gente tem o Matheus Alves, meio-campista, é, mais um armador, um terceiro homem de meio. A gente tem o Negruti, que treina junto com os profissionais, apesar de não ter oportunidade. Eu sei que o Zubeldia gosta também do Igão. O Patrick está lá, apesar de ser a terceira opção na esquerda, está sumido, mas é uma alternativa. Ou seja, a gente tem essas possibilidades, além dos meninos Leandro, né, que a gente discutiu outro dia sobre a questão dele sair ou não. Vou até repetir aqui rapidamente para quem não acompanhou. O Leandro está aí são 15, são 16 dias com 30, são 46 dias, 45 dias que o São Paulo tem para renovar o contrato com o Leandro. Caso contrário, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o São Paulo de graça. Como eu falei para vocês na postagem no blog do São Paulo, existe a possibilidade de uma renovação com posterior empréstimo para que o São Paulo fique com parte dos direitos. Ontem, perguntando sobre isso, me disseram que o São Paulo pode fazer uma coisa parecida com o que fez, por exemplo, até com o Caio Mateus, que se para puxar o assunto do Caio Mateus, inclusive, que teve lá polêmica desde o início da semana, o Caio Mateus parece que vai processar as pessoas que foram para cima dele. Ele alega que foi perseguido pelos, pelas pessoas dentro da boate e que ele foi gratuitamente atacado e agredido e vai processar essas pessoas, está entrando na justiça por conta disso. Ele que tomou garrafada, tomou um monte de coisa, apareceu com a cara toda ensanguentada. No caso do Caio Mateus, ele foi emprestado para o Curitiba, está passando por esse momento de instabilidade e dificuldade lá no Coxa, mas ele foi cedido para o Curitiba com 40% dos direitos atrelados ao São Paulo. Por exemplo, Palmberg foi para o Real Murcia da Espanha, tem perspectiva, inclusive, de conseguir um clube melhor nesta janela de transferência, foi muito bem nesse período. Ele também tem 30% dos direitos atrelados. Temos o Cauê, que está no Mafra, que esse final de semana agora deve bater a sua meta, e o São Paulo vai ganhar 2 milhões de euros, 2 milhões de reais com ele. É um valor de 300 mil euros cedido e ainda fica com 40% dos direitos do jogador. Ele que era zagueiro do Sub-20 na conquista da Copa do Brasil e chegou a jogar aí o início da Copa São Paulo. Então, a gente está falando sobre alguns assuntos relacionados ao São Paulo, são muitas coisas, vocês veem que tem muitos assuntos, você fala assim, pô, mas esse pingadinho a gente precisa falar porque qualquer dinheiro hoje é relevante para o São Paulo e qualquer situação é importante. É uma modalidade que o São Paulo vem praticando e pode ser que com o Leandro seja feita dessa forma. O Leandro vá para algum clube, o São Paulo mantenha, sei lá, 40%, 30% dos direitos, ou o São Paulo tem a possibilidade de fazer uma renovação aí por mais 1 ou 2 anos e emprestar o goleiro e ele conseguir buscar seu espaço, aparecer e de repente acontecer uma coisa melhor aí nesse meio do caminho. Muita gente compara essa situação com a do PR. Eu, particularmente, não acho que o Leandro tem esse potencial todo. Tomara que eu esteja errado, mas assim, não acho que ele tem esse potencial todo. Se o São Paulo tem que apostar em algum goleiro para mim, é o Yang, que naturalmente já está lá, tem contrato. Eu acho que tem todos os atributos e, na minha opinião, isso é uma questão de opinião, ele é muito mais goleiro que o Leandro. E também o JP, o João Pedro também, para mim, é um goleiro mais promissor, é um goleiro que me gera mais expectativa de resultado e capacidade de futuro do que o Leandro. Claro que cada um vai ter a sua trajetória, vai ter sua carreira, vai ter seu momento. O Leandro, me perdoa, mas isso é uma questão simplesmente de opinião, da gente achar um bom e outro ruim. E é como eu falei para vocês, a má notícia sobre esses jogadores todos que a gente está falando que estão compondo o plantel profissional. Eu soube que o Mike, ele nem treinar mais com os profissionais,
Ele está indo continuamente, só de vez em quando ele vai ser acionado agora, ou seja, esporadicamente. Isso, na minha opinião, é uma péssima notícia, porque o Mike, para mim, tem um potencial enorme, é um jogador que faz volância, faz lateral, é um jogador que podia estar fazendo. Muita gente até me perguntou, falou, pô, Zanqueta, você não acha que, de repente, nesse sistema até do Zubeldia, de colocar o Mike numa dobra, com um Ferrarese ou com um Cedric, o Mike também não podia ajudar fazendo isso, já que ele tem muito pique, já que ele tem muita força física e ele tem até algum recurso técnico para sair jogando, etc. Realmente é pertinente a pergunta. Eu acho que o Mike deveria estar ganhando mais oportunidade, sendo mais preparado, melhor preparado. Não adianta a gente falar, vamos subir o Ângelo, vamos dar oportunidade para o Felisberto, vamos fazer uma série de ações e uma série de atitudes, quando no final das contas a gente esquece e a gente já viu que não adianta falar, ah, mas não está pronto, calma, cuidado, porque a gente acabou de botar um menino faltando 7 minutos para acabar um jogo de Libertadores, perdendo em casa, com 50 mil dentro do estádio, a gente botou ele para estrear e o moleque fez gol.